Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aí vamos falar sobre várias notícias aqui no mercado financeiro, as notícias que englobam o dia 18 de outubro, tá? E as notícias, pessoal, primeira é Ibovespa Futuro cai com dados da China e Lula e Haddad no radar, tá? Para quem não sabe, hoje o índice Ibovespa acabou encerrando aí numa leve queda de 0,42%, tá? Vamos citar aí o motivo dessa queda do Ibovespa. Vamos falar também aí sobre Caixa Seguridade, tá? E essa possível notícia que anda circulando no mercado sobre o follow-on que a empresa pretende realizar, tá? Que a Caixa vai lançar uma oferta bilionária de ações com o seu controlador estatal da empresa. Também falaremos aí sobre Embraer, tá, pessoal? Ou seja, no caso, essa alta recorde que a Embraer vem enfrentando aí. Perceba que Embraer registra recorde de 22,7 bilhões na carteira de pedidos. Vamos ver isso aqui sobre a Embraer. E também vamos falar aí sobre esse aumento generalizado do dólar, que vem subindo de uma maneira bem expressiva aí nesses últimos tempos. E vamos falar sobre Petrobras, que as falas aí do CFO elevam o interesse por dividendos da estatal. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, eu já peço para que vocês se inscrevam no canal. Estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. Então é muito importante que você se inscreva. Quanto mais esse canal crescer, mais pessoas eu posso impactar. Ou seja, gerar valor para essas pessoas. Que meu objetivo aqui com vocês é fazer com que vocês atinjam a liberdade financeira através de seus investimentos. O canal ele é 100% focado na parte de ações, que é aí um tipo de investimento que acaba fazendo com que você crie um patrimônio muito bom e uma renda passiva também muito boa para a sua vida, tá? Então se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões, ative o sininho e deixe aquele dedo no like porque ajuda muito aqui no canal. Bom, pessoal, começando então aqui com essa notícia do Ibovespa, como vocês podem perceber aqui em tela, o Ibovespa ele acumula uma queda de 0,42%. De acordo com a notícia de hoje, perceba que o Ibovespa Futuro caiu. Essa notícia ela é antiga, tá? De 9 horas atrás. Então uma dica, quando vocês pesquisarem Ibovespa, eu já fiz propositalmente, tá, pessoal, para deixar aqui essa notícia aqui 9 horas atrás, porque vocês acabam às vezes clicando nas notícias erradas. Então vocês precisam achar a última notícia, porque o Ibovespa ele acaba oscilando de uma maneira bem expressiva, tá? E aí perceba que o Ibovespa, nessa última notícia que é de 1 hora atrás, perceba que ele acabou tendo uma leve alta, né? Ânimo do mercado dura pouco, o Ibovespa passa a cair. Perdão, corrigindo, uma leve queda, tá? Peço desculpas aqui. Apesar do crescimento acima do esperado, pairam mais dúvidas do que incerteza sobre o potencial da economia chinesa. Por aqui, a trajetória das contas públicas é mais um peso para a bolsa, tá? Realmente, pessoal, se vocês forem aqui no Trading Economics, que é um site aqui de commodities, percebam que o minério de ferro, ele acumula uma alta, acumula uma queda no pregão de hoje bem expressiva, tá? Perceba aqui, se vocês colocarem na ótica intraday, o minério de ferro acabou caindo, tá? Começou aqui, né, como vocês podem ver aqui, se a gente pegar aqui na ótica diária, na questão aqui de um dia, tá? Perceba que o minério de ferro ele teve sim uma queda no gráfico assim de um dia. Então isso mostra aí de fato que o minério de ferro vem acumulando uma tendência de queda até que expressiva, tá? E essa tendência de queda do minério de ferro já não é segredo para ninguém. Isso aqui é devido a cenários lá no cenário chinês, né? A China com estímulos monetários, né? A economia chinesa não performando como de uma maneira esperada, isso acaba impactando os preços do minério de ferro. Não é à toa que olhando para uma ótica mais longa, de um ano, tá? Perceba que o minério de ferro já cai aí de uma ótica bem expressiva, caiu lá dos 143 dólares para os 105 dólares, tá? Então, essa queda é devido a cenários aí na economia chinesa, tanto na questão de demanda, como na questão aí geral aí do país, que fez com que o minério de ferro acabasse tendo essa queda, tá? E isso faz com que Vale acabe sendo puxada para baixo, tanto na ótica do seu lucro líquido, como também as cotações das ações, né? E isso acaba puxando o Ibovespa para baixo, porque o Ibovespa, ele tecnicamente ele é interligado entre Vale e Petrobras, que detém uma posição bem grande no índice, tá? Então, por isso que o Ibovespa ele vem acumulando essa queda aí, já expressiva, desde, né, já faz um tempo aí, tá? Mesmo com esse rally de alta, perceba que a tendência do Ibovespa está de queda. E também, outro cenário também, pessoal, é o fluxo de capital estrangeiro, tá?
o fluxo de capital estrangeiro aqui no Brasil continua descendente. Legal, tivemos uma entrada aqui de capital estrangeiro na Bolsa de Valores de 1,3 bilhão. Isso fez com que o Ibovespa tivesse esse respiro nesses dias, tá? Se a gente pegar aqui o Ibovespa na ótica diária, na ótica semanal, ele já aí no mês, né? Na ótica semanal sobe 0,15%. Ele teve esse leve respiro, mas não foi nada de uma alta tão expressiva assim, tá? Então, o capital estrangeiro ele faz preço na Bolsa de Valores e ele é especulativo, né? Ele joga o preço lá em cima para ele realizar lucros e acabar jogando lá para baixo novamente, tá? Mas outro cenário que está fazendo o Ibovespa ter essa queda, que eu acredito que é o principal dentre eles, né? Não é de commodities cai e puxa o Ibovespa também para baixo. Não é também só o capital estrangeiro, é o cenário fiscal aqui do Brasil. O governo ele está com um déficit orçamentário nas contas públicas bem elevado. Mesmo que após as eleições agora nós tivemos uma perspectiva, né, de corte de gastos, isso não foi aplicado ainda na prática. E as contas públicas estão com déficit orçamentário bem elevado, pessoal, tá? Aumento de gastos, né? Arrecadação está baixa e gastos está bem elevado, né? Então, assim, realmente aqui o governo atual está tentando aplicar um expansionismo desenfreado, tá? Por isso que está dessa forma a economia brasileira e isso acaba dando um pessimismo no mercado. Fora também taxa de juros, inflação descontrolada no país, né? Agora a inflação para o ano de 2024 está numa ótica bem elevada. O Banco Central já disse que irá aumentar a taxa Selic para o fim de 2024, na ótica de 11,75% é a previsão do Boletim Focus, tá? Então, basicamente, aumento de juros, aumento da inflação, não tem como, realmente a bolsa vai continuar em níveis baixos, tá? E as ações podem ser precificadas a níveis mais baixos. Por isso que o Ibovespa está caindo. É um combo de cenários, commodities, né? Questões aí orçamentárias do governo federal, questões aí de taxa de juros, é um combo de fatores que faz com que a bolsa fique de lado. E a bolsa já está de lado faz bastante tempo, tá? Mesmo que com uma alta de 14%, perceba que a bolsa já está aqui nessa ótica já faz bastante tempo, justamente por esse cenário aí, né? Mas é nesse cenário que a gente pode acumular ações de boas empresas, porque imagina, você tem ações de boas empresas, você vai comprar nos momentos de queda, né? Pelo menos reforçar aí seu preço médio, aumentar suas posições para receber um dividendo maior. E quando acontecer esses períodos de altas, você vai ter acumulado boas ações, além de ter toda essa alta na sua carteira, que vai te dar uma rentabilidade muito boa, você vai ter os dividendos internos. Então, assim, empresas que pagam dividendos no Brasil fazem muito sentido, porque você pode ter esse combo de rentabilidade e com as quedas temporárias do mercado, você pode aproveitar para comprá-las a um patamar de preço muito, muito bom, tá? Bom, partindo então aqui para a segunda notícia desse vídeo sobre a Caixa Seguridade, pessoal. Realmente aqui está circulando notícias na internet que a Caixa Seguridade vai avançar com uma oferta bilionária de ações, tá? E aí perceba que o maior controlador da empresa, que é a Caixa Econômica Federal, autorizou seu braço de seguros a seguir com o eventual follow-on. Só que esse follow-on ele vai ser diferente dos follow-ons tradicionais, ou seja, da oferta de ações no mercado. Por quê? Porque a proposta é que a empresa venda a participação do controlador no mercado. Por quê? Porque hoje Caixa Seguridade é uma empresa listada no Novo Mercado. O que é o Novo Mercado, Pablo? O Novo Mercado é um segmento aí na B3 para empresas que só possuem ações ordinárias, ou seja, ações com direito a voto. E essas empresas, elas são muito bem vistas pelo mercado numa ótica geral. Consequentemente, a Caixa Seguridade, para ela se encaixar nesse novo mercado, que é o mais alto escalão de uma empresa cotada na Bolsa de Valores, ela precisa ter no mínimo um free float. O que é o free float, pessoal? Ações em livre circulação. Ou seja, pensa assim, tem um controlador da empresa e a ação que você está comprando lá na bolsa, quando você manda uma ordem na corretora, é a que está no free float, livre circulação. São as ações que estão nas mãos dos acionistas minoritários, tá? Que somos nós, investidores, pessoas físicas, fundos de investimento e o próprio capital estrangeiro, que não tem poder de controlar a empresa, mas tem uma menor fração aí dessa empresa. E aí, para a Caixa Seguridade se encaixar no novo mercado, se encaixar nos padrões do novo mercado, ela precisa ter aí um free float de no mínimo 20%, tá? Perceba que essa oferta do controlador visa fazer com que a Caixa Seguridade se enquadre nessa faixa de 20%, fora que a liquidez da ação pode aumentar, já que o controlador vai estar vendendo uma participação bem expressiva nas ações, isso aumentará as ações de livre circulação, consequentemente gerará mais negociações no mercado secundário
e no mercado normal, que é o que a gente enfrenta na bolsa no dia a dia, que isso faz com que a liquidez da ação acabe aumentando. Isso pode atrair mais fundos, mais liquidez, né? Mais aí agentes comprando essa empresa, tá? Lógico, isso para quem é investidor de longo prazo pode ser uma vantagem. Porque, pessoal, basta uma conta simples, né? Claro, hoje o governo federal possui uma participação bem expressiva na Caixa Seguridade. Basta vocês pegarem aqui na própria governança corporativa da empresa, olhar, né, no caso aí, a composição acionária da empresa, tá? Vocês já podem observar aí que a Caixa Seguridade, pessoal, olhem só, a Caixa Econômica detém 82% de participação na Caixa Seguridade. Ela vendendo aí, no caso, porque ó, são 16,25%. Para ela alcançar 20%, se a gente colocar aqui, né, no caso 20,0 menos 17,25, precisaria 2,75% de venda, tá? Considerando a quantidade de ações que a Caixa Seguridade detém hoje no mercado total, isso aqui engloba tudo que a Caixa Seguridade tem, não é só o que está no free float, tá? E aí colocamos aqui, ó, no caso, 3 bilhões de ações, que é o que a companhia possui, mais 2, no caso, 25%. Chega aí próximo ao valor que o controlador pretende vender na empresa, né? E aí, se a gente multiplicar aqui nessa notícia o que o controlador quer na empresa, ou seja, que ele tenha essa pretensão de vender uma quantidade bilionária de ações da Caixa Seguridade, basta a gente multiplicar o preço do papel vezes 67 milhões de ações, né? Consequentemente, temos um valor aí quase de R$1 bilhão, para ser mais exato, né? Com a cotação que a Caixa Seguridade está no mercado hoje, de basicamente aqui 14,44, basicamente nesse valor aqui de R$1 bilhão arredondando. Então, isso poderia destravar 1 bilhão e ganho de capital para o controlador, que mesmo com 82% de participação, com 2% a menos, ele vai ter ainda 79%, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Ele vai continuar controlando a empresa, apenas realizar essa venda para fazer com que a empresa se encaixe no novo mercado, tá? Em vez de fazer um follow-on tradicional para atrair mais capital, eles preferiram vender e jogar essas ações aí no mercado. E aí, olha só que legal, com essa venda aqui de ações, para quem é investidor de longo prazo, tá? Pode se beneficiar. Por quê, Pablo? Porque o mercado, ele é muito curto prazista, pessoal. O mercado, ele é muito afoito, né? Ou seja, ele tem muito medo dessas situações, mesmo que essa situação não fosse gerar nada na empresa. Pode ser, não estou garantindo que esse cenário vai ocorrer, que as ações da Caixa Seguridade venham a cair depois dessa venda do controlador. Até porque, em visão do mercado, é uma venda relevante, né? Mas, em questões de fatos mesmo, não é uma venda relevante. Para o controlador, isso aqui é mínimo, né? E aí, a ação vindo aí para uma região de compra, meu preço teto hoje em Caixa Seguridade, considerando esse lucro líquido, tá? Hoje a empresa está tendo uma queda no lucro líquido do último trimestre por conta de efeitos extraordinários no Rio Grande do Sul. Quem não se lembra daquele efeito extraordinário que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Aumento de sinistros devido às pessoas perdendo suas casas, efeitos climáticos, realmente uma tragédia. E aí, no caso, as pessoas que contrataram o seguro da Caixa Seguridade, a empresa teve um aumento de sinistro bem elevado e fez com que o lucro líquido para esse trimestre tivesse essa queda. Mas esse efeito foi pontual e a perspectiva é que para os próximos trimestres esse lucro líquido se normalize. E a Caixa Seguridade, ela pode encerrar o ano de 2024 mais ou menos aí considerando as projeções mais otimistas com 3,3 bilhões de lucro líquido, tá? Que já é um lucro líquido, pessoal, muito satisfatório para a empresa. Realmente aqui é impressionante a Caixa Seguridade encerrar com esse lucro para o ano de 2023, né? Então basta vocês virem aqui, ó, perceba aqui a ótica do lucro líquido, né? A empresa pode se encerrar o ano com 3,4 bilhões. E hoje, claro, Caixa Seguridade está bem precificada, mas Caixa Seguridade voltando ali para os 12 a 11 reais já começa a ser uma oportunidade para mim. Não é à toa que a linha de lucro líquido versus cotação já ficaria bem interessante se a Caixa voltasse para esse preço. E o mais engraçado, pessoal, de toda essa análise é que basicamente aqui, ó, se vocês pegarem o dividendo por ação pago de Caixa Seguridade hoje, que está em torno aí de mais ou menos 1,06 por ação, considerando que a empresa entregue realmente esse 3,3 bilhão de lucro, basta vocês chegarem numa conta simples, tá? 3.300, tá? Que é, para arredondar aí, dividido, né, no caso aqui, por 3 mil, que arredondando para 3 bilhões, né? Temos 1,10 por ação de lucro por ação. Como a empresa paga 90% do lucro na forma de dividendos, podemos considerar 1,10 vezes 90%.
Temos aí, então, 99 centavos. Então, sendo aqui otimista com leve crescimento de lucros, né, 1,5, 1,6 por ação, tá? 1,6 por ação aplicando um preço teto de 9%, lembra por que 9%? Porque é uma estatal, a gente exige um prêmio de risco maior. Hoje teria um preço teto de 11,77. Então, Caixa Seguridade ali abaixo dos 12,50, 12,20, para mim já começa a ser uma oportunidade. Até porque já começaria a ter uma assimetria com um gráfico de relação de lucro versus cotação. A empresa, se te mantiver esse lucro líquido e ainda crescer ao longo do tempo, mesmo que não cresça uma taxa tão alta, mas cresça ali de 5 a 10% ao ano, já é uma taxa legal. E estando num preço aí de 12 a 11 reais, já começa a abrir margem de segurança para mim realizar aportes na empresa, tá? E aí, considerando esse preço teto, pessoal, se a empresa viesse abaixo do meu preço teto, olha só, preço teto de 12,50. Se a empresa for cotada ali a 11,90, né? Se a gente pegar aqui 12,50 dividido por 11,90, se a empresa chegasse nesse preço, ainda já abriria a margem de 5%, tá? Fora que a empresa tem possibilidade de crescimento ao longo do tempo. Aí sim seria uma oportunidade, até porque Caixa Seguridade está no setor perene, né? É líder aí em seguro habitacional aqui no Brasil, né? Ou seja, uma empresa líder do setor. O setor de seguros é um setor que cresce a uma taxa bem expressiva ao ano e é um setor que é baixo penetrado. Como assim baixo penetrado? Traduzindo aqui para vocês, né? É um setor aí que ainda não tem tanta participação de mercado aqui no Brasil, pode aumentar ainda mais ao longo do tempo. Então só tem pontos positivos. Eu só não compro Caixa Seguridade de fato, porque para mim nesse patamar de preço não está atrativo. Abaixo ali dos 12, né? Como eu falei, 12,50, 12,30 já começaria a abrir uma margem para eu colocar a empresa na carteira. Então sigo de olho, né? Se o mercado apresentar um ponto de oportunidade aqui, sem pestanejar, eu colocaria ela na minha carteira, mas nada que é recomendação de compra ou de venda. Estou me baseando apenas por dados, tá? E hoje ela seria a mais cara do setor, cotada a 12 vezes lucro, mas esse PL está um pouco distorcido por conta desses efeitos extraordinários. Então aí o PL justo dela hoje é de 11, mais ou menos 11,5, desconsiderando esses sinistros aí do Rio Grande do Sul. Terceira notícia então aqui, pessoal, Embraer registra recorde de 22,7 bilhões na carteira de pedidos com aumento de 33% nas entregas, tá? E aí perceba que a fabricante de aeronaves Embraer, com código de bolsa EMBR3, que figura como a segunda maior alta da bolsa nos últimos 12 meses, crescendo 177%. Se vocês observarem aqui, pessoal, a gente pegar as ações da Embraer, tá? Como eu falei, tem esse código em bolsa aí de EMBR3. Percebam que as ações já acumulam uma alta bem expressiva, tá, pessoal? Uma alta de 169%. Isso simboliza multiplicar o seu capital em até 2 vezes, tá? Ou seja, quem aplicou ali 100 mil na Embraer viu se transformar em 269 mil reais em apenas um ano, tá? Então aqui é uma rentabilidade muito expressiva, tá? E o porquê que a Embraer teve toda essa alta nas ações, tá? Se nós observarmos aqui o lucro líquido da empresa, está crescendo. Perceba que o lucro saltou de 784 milhões no ano de 2024, no ano de 2023, e para este ano do quase 2 bilhões, um crescimento aí de mais ou menos aí 100%. Mostra realmente que a Embraer está com esse crescimento. E olha só que legal, pessoal, o gráfico de lucro versus cotação. O lucro cresceu, a cotação da empresa acabou acompanhando aí a Embraer, tá? E qual é o segmento que a Embraer atua, pessoal? Vocês podem até olhar o investidor 10, ele acabou de disponibilizar aqui receita. Perceba que ela trabalha com aviação comercial, serviços de transporte, serviço de suporte, aviação executiva, defesa e segurança e outros, tá? Pessoal, Embraer não se encaixa na minha estratégia, até por estar no setor mais cíclico, tá? Principalmente o setor de aviação, que é um setor bem cíclico na nossa economia. Depende de fatores externos, né? Taxa de juros, então esse setor eu particularmente fico de fora. Fora que, pessoal, sejamos aqui racionais. Uma empresa cotada a 18,6 vezes lucro, o mercado está realmente muito otimista com a empresa, tá? Perceba que o PL médio da empresa está bem acima da sua média, de 18 vezes. Então, pagar 18 vezes lucro para receber 0% de yield, até porque a Embraer não paga nada de proventos, pessoal, tô de fora, tá? Essa alta, na minha opinião, é meramente especulativa e acho que o mercado está com extremo otimismo na empresa. Eventualmente, não estou garantindo que esse cenário pode ocorrer, a ação pode passar por uma correção, principalmente nessas ações mais especulativas, em que grandes fundos de investimento acabam comprando para especular, tá? Perceba que
A liquidez da Embraer é bem elevada, tá? De 235 milhões de reais. Então é uma liquidez expressiva, fazendo com que o governo acabe manipulando, o governo não, perdão, que os fundos de investimento acabem manipulando o preço do papel. Por isso que eu fico de fora. E olha só esse free float, tá? 99%. Imagina quantos fundos aí, algoritmos de negociação, acaba especulando com essa ação. Similar aí, no caso, a uma Ambipar da vida, né? Então eu estou de fora desse tipo de empresa. Acho que tem oportunidades mais claras aí, tá, pessoal? E aí, pessoal, para encerrar aqui esse vídeo com o chave de ouro aí, também temos a notícia do dólar, tá? E da Petrobras. Ou seja, o dólar, ele acumula essa alta. Por que o dólar está subindo? Por conta do fluxo de capital estrangeiro. Quanto menor o fluxo de capital estrangeiro na nossa economia, isso faz com que o dólar se torne mais escasso, tá? Por quê? Porque esse fluxo de capital estrangeiro vem principalmente da economia americana, que acaba investindo em países emergentes para ganharem aí, né, com a liquidez, ganhar aí com uma alta possível e, consequentemente, eles acabam vendendo, tá? Eles têm poder para fazer preço em países emergentes como o Brasil. E aí, essa saída de capital estrangeiro faz com que o dólar fique bem caro, tá? Fora um outro aspecto também, que é a questão fiscal aqui do país, né? Contas públicas totalmente desenfreadas, né? Aumento na dívida, aumento da inflação, faz com que o nosso poder de compra acabe diminuindo em relação à moeda fiduciária, a moeda controlada aí pelo governo, que é o dólar. O que são moedas fiduciárias, pessoal? São moedas controladas por governos, tá? Que foge aí de moedas privadas, como Bitcoin e outras moedas aí que são livres, né? Então, o dólar, ele é bem forte, é muito, muito forte, e o real, ele acaba sendo fraco. Então, a inflação deteriora o real, mais ainda o capital especulativo, que é o capital estrangeiro. Agora, se por um acaso entra capital estrangeiro na nossa economia, tá? Isso faz com que a bolsa acabe subindo, porque maior capital estrangeiro, maior negociação, aumento nos preços dos ativos de risco, que são ações, né? E outros ativos aí. E o dólar acaba caindo. Tanto que olha lá a bolsa em 2019, quando a gente teve aquela alta, né? Expressiva da bolsa brasileira. Perceba que o dólar estava aqui mais ou menos aqui a 4,10 e 4, bem menor do que o dólar atual, tá? Consequentemente, o dólar pode cair se o capital estrangeiro entra com força aqui no país, porque isso aumenta os dólares em circulação e aí o preço tende a diminuir. Mas, pessoal, para a gente ter aí uma queda do dólar significativa, acho que precisaria aí de um reajuste orçamentário do governo muito expressivo, tá? Porque não é só o capital estrangeiro que faz com que o dólar se movimente, e sim a própria questão fiscal e a questão monetária do país que influencia esses aspectos, tá? Bom, pessoal, e agora a Petrobras, né? Falas do CFO elevam o interesse por dividendos da estatal. Perceba que, de acordo com o mercado, a expectativa é de menores investimentos projetados para 2025, ainda que o maior montante até 2030, o que leva a cenários mais otimistas, tá? E realmente, a Petrobras está aí bem no seu topo histórico. Quando eu digo topo histórico, não é de cotação e de múltiplos, tá? Eu digo de lucros mesmo. A Petrobras, ela tem virado uma outra empresa desde a época da Dilma. Para quem não sabe, a Petrobras acabou sofrendo todo aquele processo, né, do governo Lula, do governo Dilma, né? Consequentemente, a Petrobras sofreu muito, mas desde essa época a empresa não para de crescer, tá? Vejam só o lucro líquido. Se vocês observarem o gráfico da empresa, está só em alta. Mesmo com a queda da commodity, tá? Ou seja, o preço do Brent, que é o preço do petróleo cru, ou seja, que o Brent ele é o principal tipo de receita para a Petrobras, o preço do petróleo cru, tá? Que é o petróleo de refinaria, teve uma queda bem expressiva nesses últimos 5 anos, desde o pico das commodities, caiu aqui de 117 dólares o barril para 73 dólares, tá? Então, consequentemente, a Petrobras acaba sendo afetada. Por quê? Porque ela vende seus estoques a um preço mais baixo. Isso faz com que o lucro da empresa seja afetado, o pagamento de dividendos seja afetado, as margens da empresa sejam afetadas, e isso faz com que no último dos últimos cenários as ações caiam, tá? Mas mesmo nesse cenário, a Petrobras está hiper preparada. Por quê? Porque hoje a dívida da Petrobras, pessoal, é muito controlada. Até me impressionou a dívida que a empresa possui. Basicamente, 1,13 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Basta um ano de geração de caixa da empresa, ela já quita toda a dívida. Excelente ROI, né? A empresa
possui aí uma excelente margem, mesmo nesse cenário de queda da commodity, ela tem mantido boas margens, até acima da sua média histórica. Então, assim, Petrobras, outro cenário, mas eu fico com cautela, não por conta do governo, e sim por conta do preço que o produto que a empresa vende, tá? Hoje a Petrobras possui um custo de extração bem baixo, em média ali de 30 a 40 dólares, similar ao da Vale. Se a empresa, de repente, o minério de ferro, por um acaso, viesse a cair um nível extremo, ali abaixo dos 40, 30, aí sim a Petrobras já poderia começar a ter prejuízo, tá? Então eu fico de olho nisso, pessoal. Empresa de commodity, olha, tome muito cuidado, porque se você pegar ela num ciclo de baixa, no curto prazo você vai perder dinheiro. Claro, para quem pensa ali segurar uma ação de commodity para 15, 20 anos, vai ganhar dinheiro, mas pessoal, será que você vai ter cérebro, estômago para ver seu patrimônio derretendo 60%? Precisa ter uma mente forte, porque se você pegar uma empresa cíclica no ciclo de baixa, você vai perder dinheiro no curto prazo, tanto na cotação como nos proventos que você vai ficar sem receber dividendos em vários períodos. Agora, se você pega no momento certo, você ganha bastante dinheiro, mas como eu falei, né, você pode sim fazer aí uma separação na sua carteira, nada de recomendação, para ter um pouquinho de empresa de commodity. Não precisa ser. Eu tenho uma carteira aí de 200 mil, vou ter 5% do meu patrimônio e uma empresa cíclica, tá? Para se caso ela der certo, ganhei dinheiro. Se ela der errado, pelo menos não vai afetar aí todo o seu projeto previdenciário. Não estou dizendo que você não pode ter nada de empresa de commodity, mas é preferível, tá? Respeitando um asset allocation, que é uma alocação de capital eficiente, você ter uma porcentagem menor desse tipo de empresa na carteira, que é o que eu faria. Mas hoje, por incrível que pareça, eu não detenho nenhuma ação de commodity na minha carteira. Sigo aqui só nos setores perenes mesmo, bancões aí, que acho que ainda seguem bem baratos, estou comprando, pagadores excelentes de dividendos, e os bancos ainda não se recuperaram desde a pandemia, por isso que eu sigo comprando, tá? Mas se eu me dispusesse de mais capital, poderia sim adicionar uma empresa de commodity, mas com uma porcentagem mais reduzida no meu portfólio, sempre dando prioridade para empresas de banco, seguradoras, energia, saneamento, a depender do patamar de preço. Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo excelente informativo aqui para vocês. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões e deixarem o like aí para receber todas as notificações desse canal. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus e fui!